Jesus ele foi tão intencional em acabar com a lei. Ele já começa esse vídeo com uma polêmica, porque ele diz que Jesus foi tão intencional em acabar com a lei. Recentemente o pastor André Valadão começou uma série na sua igreja Lagoinha, intitulada Graça ou Desgraça. E ele tem falado algumas coisas muito estranhas. Ele começou a me seguir no Instagram recentemente, e eu também o segui de volta, porque afinal de contas, o pastor André Valadão é um ícone no meio cristão, certo? Eu não sei porquê, eu não sei os antecedentes, mas é uma pessoa muito conhecida. Então eu o segui de volta. Isso implica dizer que eu vejo as postagens que ele faz e, obviamente, ele vê as postagens que eu faço também. E nessa de eu ver as postagens que ele faz, eu vi um trecho dessa série que ele começou na Igreja Lagoinha, onde ele claramente distorce a palavra de Deus. Então, neste vídeo, eu vou reagir a este trecho que ele postou no Instagram e eu vou fazer comentários com base na palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos, se você for novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar por aqui. E ao final deste vídeo, se este vídeo for útil para você, eu vou pedir para que você deixe o seu like. Fazendo isto, você passa a mensagem ao YouTube que este vídeo é importante e é relevante. Então ele vai distribuir para mais pessoas, pessoas que procuram sobre este determinado assunto. E se este vídeo for útil de alguma forma, eu vou pedir para que você deixe nos comentários: Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, não entendi aquele ponto. Deixe nos comentários qualquer comentário adicional que você quiser também, ok? E também eu peço que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque afinal de contas o pastor André Valadão tem aproximadamente 6 milhões de seguidores no Instagram. O que implica dizer que quando ele prega uma mentira, ele induz 6 milhões de pessoas ao erro. Tiago 5, versículo 19 e 20 diz assim: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Ou seja, ao compartilhar este vídeo, você vai salvar a alma daquelas pessoas que seguem o pastor André Valadão, ou seja, você vai salvar a vida daquelas pessoas que seguem o pastor André Valadão da morte. Ok? Bom, então nós vamos reagir a este vídeo com muita atenção. Jesus ele foi tão intencional em acabar com a lei. Ele já começa esse vídeo com uma polêmica, porque ele diz que Jesus foi tão intencional em acabar com a lei. Pastor André Valadão, qual é a referência bíblica que diz explicitamente que Jesus foi intencional em acabar com a lei? O que nós vemos em Mateus 5, nos versículos 17 e 18, é uma ideia contrária ao que o pastor está pregando aqui, o que torna essa afirmação uma heresia, uma clara heresia. Mateus 5, versículo 17 e 18, aqui diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. A palavra cumprir no original, no grego, é pleros, que significa dar sentido. Então Jesus não veio para revogar a lei nem os profetas. Ele veio para dar sentido, ok? Se nós formos no versículo 18, diz assim: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A minha pergunta para você, pastor André Valadão, é: tudo já se cumpriu? A terra e o céu já passaram? Se por acaso o pastor ver este vídeo aqui no YouTube, por favor, deixe as respostas com base bíblica nos comentários, que eu vou adorar saber. Vou ter o maior prazer de saber. Não tomou nenhum sacerdote, sumo sacerdote, escriba e fariseu como seu discípulo. Ele
Irmãos, o pastor André Valadão aqui diz que Jesus não tomou... Eu vou voltar aqui para nós entendermos da melhor forma. Que ele não tomou nenhum sacerdote, sumo sacerdote, escriba e fariseu como seu discípulo. Ele desprezou, quero ninguém do velho, quero tudo. Desculpa, eu vou voltar mais uma vez. Sacerdote, sumo sacerdote, escriba e fariseu como seu discípulo. Ele desprezou, quero ninguém do velho, quero tudo gente nova. Alguém fala ao pastor André Valadão que Paulo, de certa forma, fazia parte dos fariseus. E o próprio Jesus tem um encontro com Paulo, quando Paulo ia a caminho de Damasco, aquele encontro que mudou a vida de Saulo, naquela época, que depois passa a ser chamado de Paulo. Paulo fazia parte dos fariseus. É só você ler Atos, até a parte em que Estevão é apedrejado, e você vai começar a entender de onde surge Paulo. Então, esta afirmação aqui do pastor André Valadão é mais uma heresia. Se você for ver, até os próprios discípulos não faziam parte dos fariseus, mas de certa forma eles seguiam as mesmas doutrinas. Os fariseus, eles tinham um problema, eles levavam tudo ao extremo. O sábado não era perfeito próximo dos fariseus, porque qualquer deslize que você desse, eles estariam ali para te julgar e, se possível, te apedrejar. Por isso é que Jesus, em Mateus 11, do versículo 28 a 30, ele diz: "Vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos." Isto porque os fariseus oprimiam o povo com a lei. Ou seja, a lei que tinha que ser santa, justa e boa, como diz Paulo em Romanos 7, versículo 12, agora passa a ser uma opressão. Bom, vamos continuar com o vídeo. Vocês estão querendo voltar para a lei, sendo que agora vocês têm do próprio Espírito? Deus olhou para... Eu não sei a quem ele se refere. Quem está querendo voltar para a lei? Acho que é mais um ataque à igreja adventista. Vocês têm do próprio Espírito? Deus olhou para Abraão e falou assim: eu vou fazer em você, antes da lei, eu vou prometer para você, porque você vai estar debaixo de uma realidade que vai sobrepor o que vem nos próximos 400 anos. A minha promessa não é com Moisés, a minha promessa não é com a lei, a minha promessa vem antes de Moisés e a lei. A minha promessa... A minha promessa não é com Moisés. A minha promessa vem antes de Moisés e da lei. Ok, a promessa de Deus vem antes de Moisés e da lei. Deixa eu ouvir o que ele vai falar. Vem a Abraão. Ou seja, a minha promessa é para Abraão. É claro, a promessa de Deus foi feita a Abraão, de que ele seria o pai de uma grande nação, mas é claro que Moisés é um dos cumprimentos dessa promessa, porque Abraão não foi eterno. Abraão necessitou que a sua descendência cumprisse a promessa de Deus. Então, eu não entendo em que sentido o pastor André Valadão diz que a promessa não foi com Moisés, a promessa não foi com a lei. É uma pregação já esquisita, né? Não dá para entender isso. A promessa foi a Abraão. Moisés forma um povo, uma cultura, uma lei que carrega uma tentativa de graça, mas é desgraça. Por isso, Abraão acessou pela fé, não. Quem que acessou a graça pela lei? Pastor André Valadão, deixe nos comentários qual foi o personagem bíblico que acessou a graça pela lei. Porque eu desconheço.
Se nós formos em Apocalipse 13, versículo 8, diz que a graça nos foi dada desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, versículo 8 diz assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Pastor, lembras do animal que Deus sacrificou para usar a pele para fazer roupas para Adão e Eva? Aquele animal simbolizava Cristo. Efésios 1, versículo 4, também diz algo parecido. Efésios 1, versículo 4. Vamos lá. Que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ou seja, a graça nos foi dada antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. Agora, eu desconheço um personagem bíblico que tenha acessado a graça pela lei. Nós já vamos falar mais sobre isso. Onde é que a lei entra nessa história toda? Pela lei, o que ele recebeu foi considerado justiça. O que Abraão recebeu que foi considerado justiça? Gênesis 15, versículo 6, diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Que Deus fez em Abraão, pegou a gente lá no interior do Piauí, lá no interior do Acre, lá no Nepal, lá em Singapura, lá na Itália, lá na França, lá na Rússia, lá na América do Norte, na Coreia do Norte, lá na China, nos países muçulmanos. A graça de Deus está alcançando essas pessoas, mas Abraão... A graça de Deus tem alcançado pessoas por causa de Abraão? Deus fez uma promessa a Abraão, certo? Que ele seria pai de uma grande nação. Mas a graça tem alcançado pessoas por causa de Abraão? Não. A graça tem alcançado pessoas por causa de Jesus. Ok? E qualquer um que prega algo contrário a isto é um herege. Efésios 2, versículo 8. Vamos voltar para Efésios, para nós entendermos da melhor forma. Efésios 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Nós temos que entender o que é fé. Vamos parar por aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. Vamos entender o que é a fé. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé não é um conceito teórico. A fé pressupõe a ação. Camupa, não entendi. Tiago explica isso da melhor forma. Tiago 2, versículo... Eu vou começar no versículo 14. O essencial é o versículo 17, mas eu vou começar no versículo 14. Diz assim: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Você pode continuar até o versículo 26. A fé sem obras é morta. Vamos voltar em Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ou seja, a fé é manifestada por obras. Certo?
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Tem um outro versículo bíblico que usa a expressão dom de Deus. Efésios 6, versículo 23. Aqui diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé manifestada por obras. Isto não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as obras que nós devemos fazer por causa da fé não é uma invenção que o Camupa fez, não é uma invenção que o pastor André Valadão fez, não é uma invenção que outro pastor fez. É uma invenção que Deus, é algo que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Minha pergunta é, o que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela? Se você for em Gênesis, você vai ver que Deus passa regras, porque para um bom convívio é importante que se tenha regras, certo? Em Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos, porque para um bom convívio é essencial que se tenha regras. Os 10 mandamentos se resumem em 2. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. É um resumo. Ok? Estas são as obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Agora, se quando você aceita a graça, a tua fé não te faz manifestar essas obras, é porque de fato você não tem fé. E se você não tem fé, você não aceitou a graça. Porque aqueles que são salvos têm uma forma de se comportar. Eu não guardo os 10 mandamentos para ser salvo. Eu guardo os 10 mandamentos porque eu estou salvo em Cristo Jesus. Ok? A palavra de Deus não é algo que você lê superficialmente e você sai por aí tirando conclusões. É necessário que você conheça outras passagens bíblicas que falam do mesmo assunto. Porque se você não conhecer, você vai cair no erro do pastor André Valadão. Você vai chegar a conclusões idênticas à do pastor André Valadão. E ele vai levar muitas pessoas à destruição eterna. Se as pessoas não chegarem ao pleno conhecimento da verdade, elas vão à destruição eterna junto com ele. O meu desejo é que o pastor André Valadão conheça a verdade, que desista de propagar este evangelho herege. Eu vou terminar este vídeo com João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8, versículo 44, diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo mente desde o princípio. Então, todo aquele que distorce a verdade é filho do diabo. Vamos orar para o pastor André Valadão, para que ele tenha o pleno conhecimento da verdade. Porque o desejo de Deus é que todos se salvem, que ninguém se perca. Mas para isso, é necessário que essas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, este foi o vídeo de hoje. Se você for novo por aqui, mais uma vez, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que nós formos postar por aqui. Eu peço que você deixe o seu like para que esse vídeo seja divulgado, seja entregue para mais pessoas. E também eu peço que você deixe nos comentários
que é que você pensa a respeito de tudo isto? E como eu já pedi no começo do vídeo, eu peço que você compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Porque fazendo isso, você vai salvar a alma daquelas pessoas que têm sido enganadas por essa mentira da morte. Você vai salvar a vida daquelas pessoas que têm sido enganadas por essa mentira da morte. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter assistido. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.